E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Bom, galera, tá se fechando aí mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. E com o empate de sábado ficou a sensação que São Paulo não tá suportando a pressão de realmente brigar por vitórias para ser campeão. Porque o São Paulo não tá mais jogando para simplesmente ganhar jogos. Você ganha jogos e depois, quando chega perto do objetivo, aí quando afunila o campeonato, aí muitas vezes se vê como é que vai ser, se vai surgir uma vaga de Libertadores, se vai ficar só no meio da tabela, ou se vai só cumprir tabela, que na maioria das partes dos campeonatos brasileiros é difícil por ter muitas vagas lá em cima. Aí tem vaga de Sul-Americana, e quem está brigando para não cair, de repente não cai e fica na Sul-Americana. Às vezes, de repente, se alguns times ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores, se algum brasileiro ganhar a Libertadores ou até a Sul-Americana, abre um G9. Então, de repente, se um time não tá brigando para não cair, de repente escapar do descenso, brigar, acaba até conquistando a vaga na Libertadores, coisa que quase aconteceu com o São Paulo no passado. Então, galera, hoje eu estou fazendo o vídeo em pé, porque de tão ainda nervoso que eu fiquei, assim, não nervoso com o time, que eu não tô vendo falta de empenho pro time, do Aguirre mesmo, o que eu acho que o Aguirre no sábado ele fez tudo certo, na minha opinião. Mesmo ele fazendo tudo certo, na minha opinião, eu poderia ter feito algo diferente, talvez o Trellis no começo do jogo, mas na minha visão mesmo, a estratégia que foi feita e pareceu que foi feita, não sei se para vocês ficou essa impressão, mas para mim ficou do tipo de primeiro tempo. São Paulo joga mais cadenciando o jogo, por causa que o jogo foi 4 horas da tarde, muito sol, né? Estamos no começo da primavera, que parece que já é verão, né? Ontem mesmo os ponteiros estavam virando 34 graus, para você ver o calor. Eu não sei quanto é que estava de calor no horário do jogo, mas devia estar bem quente. Não sei se chegou a 34 graus, mas talvez chegou próximo. E a gente sabe, para fazer o futebol de muita intensidade no horário desse, não é fácil. Então você tem que fazer ciclos durante o jogo. Só que o problema é que o São Paulo não está fazendo esses ciclos, né? Como foi, por exemplo, contra o Ceará. O São Paulo também não jogou bem, só que o São Paulo teve alguns ciclos durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, principalmente dos primeiros 15, 20 minutos, daquele ataque, mas de repente a bola não entrou, e aí o jogo começou a se arrastar e o São Paulo só foi conseguir a vitória na última parte do segundo tempo. E no jogo de sábado, a minha impressão foi essa, que o São Paulo ia dar aquela cadenciada no jogo, né? E no segundo tempo o time ia melhorar, porque o Aguirre ia fazer algumas alterações, enfim. E de repente a gente conseguiu um belo gol por sinal, um belo cruzamento, um belo gol de cabeça do Diego Souza. Diego Souza, que nos jogos do Morumbi, né, tá vindo bem, mas no jogo já fora ele não tá indo tão bem. Não sei se seria o caso dos jogos fora de casa, por característica mesmo do time do São Paulo, nesse atual momento, de ser um time que se defende melhor do que ataca, talvez. E nos contra-ataques, às vezes o Diego vem recompor e tem uma dificuldade a mais de chegar. Quando o São Paulo inicia algum contra-ataque, pelo menos nesses últimos jogos ele está com um pouco mais de dificuldade, porque se a gente pegar o jogo contra o Cruzeiro, que foi um pouco perto da volta da Copa, foi o terceiro jogo, o quarto jogo fora, foi uma semana, se eu não me engano, foi quase 2 semanas depois da Copa, do fim da Copa. Você vê que ele chegou
na área, né, para finalizar, principalmente o primeiro gol de São Paulo. Então assim, não sei se era o caso dele entrar no segundo tempo, jogos fora de casa, mas lógico, eu tô falando um pouco antes quando o São Paulo tava um pouco ainda de gordura mesmo, às vezes empatado com o Inter, né, porque como ia vir os jogos mais complicados pro Inter, como foi o jogo contra o Corinthians, contra o Corinthians, né, e contra a Chapecoense, a gente calculava, esperava que o Inter podia fazer esses 2 jogos 1 ponto ou nenhum, e o Inter acabou fazendo 1 ponto. Só que a gente contava com empate contra o Santos, pelo menos, que eu vou falar a verdade, eu achei um muito bom resultado, porque o Santos é um time tecnicamente muito bom. Lógico, já ficamos perto de perder o jogo pelo lance lá do gol perdido pelo Rodrigo, que foi um gol que o Rodrigo perdeu, mas no geral o jogo foi para empate. São Paulo jogou com atenção dobrada, triplicada no jogo, porque não perdia o jogo. E nesse jogo contra a América, o que se esperava? Galera, não é coisa de menosprezar adversário, ainda mais nesse momento que o São Paulo tá sendo difícil todos os jogos, né? Só que contra o América, a possibilidade de vitória é maior. Por a equipe do América tecnicamente são equipe tecnicamente fraca, por estar lá no meio talvez da tabela, enfim, uma série de fatores. Como seria diferente o jogo contra como vai ser o jogo contra o Palmeiras, como vai ser o jogo contra o próprio Atlético Paranaense, não vai ser um jogo fácil, né? E não vai ser um jogo fácil em hipóteses nenhuma, que pode ter várias hipóteses até o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense, que é um jogo depois dos jogos de casa de São Paulo, depois do Palmeiras. Parece que o São Paulo pega o Vitória, depois é o Vitória, é isso? É o Vitória, não, Inter, Vitória, se eu não me engano, não, Inter e Atlético Paranaense, depois que é o Vitória, né? Então a gente tem que, aí depois disso aí pode ter várias hipóteses. São Paulo pode ter ganhado do Inter, do Palmeiras, enfim, como pode perder também. A gente vai torcer muito que não, mas São Paulo pode chegar com várias hipóteses nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Só que em todas as hipóteses, eu acho que vai ser jogos muito difíceis. E voltando a falar do América, né? Quando eu vim eu tinha falado agora que a gente não pode menosprezar adversário. Acho que não foi isso que o São Paulo fez. Mas eu acho que São Paulo era um jogo que o São Paulo entrar e falar: mano, a gente tem que ganhar esse jogo. O São Paulo, galera, não briga mais por vitórias. São Paulo briga por vitórias para ser campeão. E esse jogo ficou a impressão para mim que o São Paulo está sentindo muita pressão de ganhar jogos para ser campeão, né? Não sei se contra o Paraná foi assim, porque contra o Paraná ainda não fiquei com essa impressão do jogo contra o Paraná, mas esse jogo contra o América Mineiro eu fiquei com essa impressão que o São Paulo está sentindo muita pressão, porque o São Paulo agora não briga simplesmente por vitórias, porque qualquer time pode jogar um jogo por uma vitória, ganhar um jogo, qualquer time, até o Paraná que está lá na lanterna. Só que o problema é você ganhar para ser campeão. Aí os jogos todos ficam muito difíceis. E não é qualquer time que suporta isso, né? A perna treme, psicologicamente o jogo é diferente, porque o jogo se torna muitas das vezes um jogo muito decisivo. E sábado foi um jogo muito decisivo. E ficou mais evidente ainda no gol que São Paulo tomou. Se vocês reparar, foi uma jogada lenta do América, do ataque, e toda a parte defensiva do São Paulo errou. Do Rodrigo Caio, ao Arboleda, ao Anderson Martins, ao Reinaldo. Porque bateu aquele desespero na bola na área do São Paulo.
porque uma hora que era evidente que não poderia ter tomado um gol ali, porque se tomasse o gol ia ser muito difícil o time fazer um gol depois. Uma série de fatores que eu acabei de dizer aqui. Você tem que forçar a jogada, você tem que acelerar a jogada, porque é natural, o tempo está acabando. O São Paulo fez tudo isso e mal, porque é natural. Se você não consegue criar um jogo inteiro, apesar de eu achar que o segundo tempo o São Paulo foi assim muito bem, na minha opinião. Para mim, estrategicamente, o que o Aguirre fez, ele foi correto, perfeito nas alterações, na escalação, nas substituições. Para mim foi tudo. Só que aí chega na parte do elenco, o elenco não está suportando aquela coisa de ser campeão, porque as vitórias agora não é só simplesmente vitórias, não é simplesmente só fazer pontos, o que lógico tem que fazer os pontos, mas agora são pontos para ser campeão, são vitórias para ser campeão, e isso não é fácil. Isso aí a gente foi tricampeão, a gente sabe como é que é. Muitos jogos eram muito decisivos, né? Quantos jogos foram que teve em 2008, por exemplo? O São Paulo tinha que ganhar para ser campeão, né? São Paulo depois do jogo contra o Palmeiras, que aquele jogo São Paulo acabou empatando, fez 2-0 e empatou. São Paulo pegou uma sequência assim espetacular. São Paulo ganhou de, se não me engano, foi do Vitória no Morumbi, eu não lembro. Foi um time do Nordeste, eu não lembro qual que foi. Aí depois ganhou de Internacional no Morumbi, ganhou, antes, se eu não me engano, ganhou do Botafogo. Aí ganhou da Portuguesa, que foi um jogo decisíssimo pro São Paulo. Aquele do Canindé, que São Paulo no último minuto do jogo fez 1-0, Portuguesa empatou, fez 2-1, Portuguesa empatou, aí do final fez 3-2. Jogo do Figueirense, que São Paulo ganhou de 3-1 no Morumbi, eu estava nesse jogo. Depois, se eu não me engano, gol do Vasco lá em São Januário. Então assim, São Paulo foi tendo várias decisões. Lógico, não vamos comparar aquele elenco, porque aquele elenco já estava vacinado e acostumado a jogar jogos decisivos, né? Tinha gente ali de 2005 ainda, de 2006, onde chegaram a final de Libertadores. Você entendeu, gente? Então assim, é diferente. Só que esse time de São Paulo, que na minha visão é um time experiente, né? Não é um time imaturo assim, se você for ver. Só que é um time que não está suportando a pressão a ideia de tá pesando a ideia de ser campeão pro São Paulo nesse atual momento. Porque é diferente sim você jogar por vitórias, mas por vitórias que você tem que ganhar todo jogo para ser campeão. Mesmo domingo do Botafogo, onde a gente tem uma boa recordação, eu particularmente estou muito confiante para esse jogo. Esse jogo aí tá a galerinha aí, infelizmente não vou poder ir por condição financeira no momento, não tô podendo ir, mas tem uns colegas amigos meus aí, eles vão pro jogo e eles não podem voltar desse jogo lá do Engenhão sem esses 3 pontos de maneira nenhuma. E eu tô muito confiante já para esse jogo. E lógico, com as preocupações que eu tô aqui, que eu acabei de citar para vocês. Porque futebol tem vários pontos, né, galera? Futebol, primeiramente, é a minha parte técnica, que na minha opinião é a principal. Aí vem a parte estratégica, como é que o treinador vai fazer estrategicamente do jogo, como é que vai ser a estratégia dele. Aí depois, na minha opinião, vem a tática, porque as pessoas, muitos treinadores, principalmente aqui do Brasil, e tem na Europa também, na América do Sul, não é só no Brasil não, que eles primeiro tem a tática, para depois estratégia e depois quem sabe a técnica. Isso é um erro muito grave, um erro que eu não assim admito.
E também tem a parte psicológica. Como os jogadores do São Paulo estão psicologicamente nesse momento? Eu não falo nem confiança, porque o time que está na liderança naturalmente tem que ter confiança. Mas como é que eles estão psicologicamente durante o jogo? Tá uma pressão muito grande. Não pode errar, não pode vacilar. Como é que eles estão mentalmente? Eu pergunto a vocês. Bom, galera, eu não vou estender muito o vídeo, porque senão já está 15 minutos, daqui a pouco dá 20, dá 25, e eu vou tentar fazer no máximo entre 10 e 15 minutos. Mas essa é a pergunta que fica: como é que está mentalmente o São Paulo? Os jogadores do São Paulo. Então é isso que eu pergunto para vocês, porque se o jogador ele tem que estar psicologicamente bem, porque se ele vai entrar psicologicamente bem para um jogo de futebol, a tendência é que ele faça as coisas corretas, porque no futebol o jogador tem que entender que numa partida às vezes as coisas não começam a dar certo. Você faz, aí não dá certo, as coisas dão errado, às vezes você toma um gol nada a ver. Mas aí que vem a parte do time psicologicamente, como o time psicologicamente está. E a gente sofreu há anos com outras situações aí, todo mundo já sabe, né, de time que tomava um gol e de repente o jogo já ficava aquela coisa, a gente torcedor já entrava no jogo de São Paulo preocupado que não tomar um gol primeiro, se tomasse ia ser complicado. Mas dessa vez eu quero saber como o São Paulo vai estar reagindo psicologicamente a essa ideia de ser campeão. Será que o elenco tem caixa para isso? Tem peito para isso? Porque futebol, o São Paulo chegou onde chegou com muita luta, com muito esforço. Foi muito difícil, tá muito difícil para o São Paulo chegar onde está. E mesmo se tivesse ganhado sábado, a gente não cravaria nada. Estaria difícil do mesmo jeito. O que nos incomoda um pouco, o que me incomoda um pouco, é que o Palmeiras está levando um campeonato de banho-maria, né? Isso que me preocupa, porque o São Paulo está se matando no Brasileiro, se matando. Assim, não vejo falta de luta no elenco. Eu tô sentindo um pouco de falta de atitude. Isso eu tô sentindo falta. Aquele algo a mais que o elenco precisa mostrar, porque senão a gente vai ficar numa frustração muito grande. Isso o elenco tem que acordar. Então, que acordar enquanto dá tempo. Não tô vendo problema físico também. Tá, algum pessoal tá botando problema físico. Não tô vendo problemas físicos. Tem gente que quer colocar já a culpa do Rodrigo Caio, que pra mim ele fez uma partida boa. Eu acho que os próximos jogos talvez eu optaria por ele do que pelo Bruno Pérez. Só se baixasse o Cafu no Bruno Pérez, né? Mas eu não acredito que vai baixar o Cafu no Bruno Pérez. Então eu acho que o Rodrigo Caio é a melhor opção para o momento para a lateral direita. Eu acho que dos três zagueiros o Bruno Alves está um pouco melhor dos três. E aí, galera, eu não sei se é interessante o Aguirre começar com o Trellis. Eu falo, galera, quando o time estiver completo, tá? Todas as opções. Se é interessante ele começar com o Trellis e deixar o Rojas, por exemplo, no banco, sabe? Não sei se seria uma má ideia. Em termos de meio de campo, talvez em casa o Aguirre pode dar aquela variada com o Lisieiro em vez do Jusilei. Não sei, não. Umas poucas coisas que o Aguirre poderia rever um pouco. Mas é complicado falar do Aguirre, porque o Aguirre está fazendo um trabalho assim no São Paulo magnífico, na minha opinião. Mas há umas coisinhas assim que eu gostaria que ele o fizesse, né? Porque eu acho que o São Paulo precisa de um pouco. O São Paulo, para ser campeão brasileiro, o São Paulo tem que fazer muito mais do que já fez e fazer muito o que não fez. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Aguirre, eu li algumas coisas a respeito, que o Aguirre
cobrou o elenco depois do jogo. Se isso se confirmar, se isso que eu li se confirmar, isso dá indícios que a gente tem um comandante firme e que a gente vai lutar até o fim. Se a gente perder esse campeonato, vai ser porque vai ser coisa de não der para ganhar mesmo. Vai ser duro, vai ser difícil, vai ser frustrante demais, porque eu digo a vocês e repito, esse é o campeonato da minha vida. Porque eu tô vendo esse campeonato um título para como se fosse uma reconstrução de São Paulo. Não que o São Paulo perdendo, o São Paulo não vai conquistar mais nada. Mas eu acho que vai ficar muito marcado São Paulo assim, principalmente no meu coração, não sei de vocês, mas não sei se foi por isso que eu tô ficando muito estressado nos jogos assim, eu não sei, eu tô ficando mais assim. Pra vocês terem ideia, galera, esse campeonato tá sendo muito intenso pra mim, tá? Talvez a mais do que aquela Libertadores de 2005, 2004, Libertadores 2016 foi intenso pra gente também, né? Tá mais ou menos isso. Ano passado acabou sendo pelo fato da gente sobreviver no campeonato. Parabéns ao torcedor, não pude ir sábado no Morumbi, mas pô, 47 mil no Morumbi. Tenho que falar do torcedor, o ingresso aumentou, a acessibilidade ainda não está das melhores condições. Essa coisa do metrô aí parece, né? É bem provável que saia até o mais rápido possível, porque não duvido muito se sair antes ou um pouco depois das eleições, porque a gente sabe que aqui é assim. Mas eu já me estendi muito, galera. E eu pergunto a vocês, como é que o São Paulo está psicologicamente? Como a equipe e o elenco está mentalmente? Valeu, galera. Galera, tenha uma boa semana. Tenha uma boa segunda. Final de semana nosso, futebolisticamente falando, não foi bom. Mas graças a Deus, pessoalmente, foi muito bem, de muita saúde, de muita paz, né? Espero que com vocês também tenha sido assim. Mas futebolisticamente, para nós São Paulinos, foi muito ruim. Eu mesmo não acompanhei os jogos de ontem, porque agora a minha expectativa é só para domingo. Valeu, galera. Então, boa semana. Galera, curtam, compartilhem, se inscrevam, depende de vocês. Eu conto com a ajuda de vocês aí. E desculpa aí por o vídeo estar muito longo, é porque infelizmente eu não pude estar gravando os 2 últimos vídeos. Mas eu sempre que posso estou gravando vídeo aí para estar mostrando a minha opinião para vocês. Mas ainda eu tô com esperançoso, o São Paulo é o clube da fé. E vamos que vamos. Domingo tem mais. Contra o Palmeiras vai ser aquela loucura. Contra o Inter vai ser outra loucura. E é isso aí. Fui, galera. E a pergunta fica, hein? Como é que o São Paulo tá mentalmente? Como a equipe tá psicologicamente? Valeu, galera. Fui.